2020, o ano em que tudo mudou. Com as guerras que irromperam em todo o globo, com os bombardeios e a extinção de grande parte da raça humana, o mundo foi mudado para sempre. Quase todo o território do Velho Mundo foi dizimado nesse cataclisma. 90% da população mundial morreu em meio a tiros, gritos e explosões. A curvatura do próprio planeta mudou, estendendo os dias a 35 horas. Americanos foram culpados e perseguidos pela catástrofe. 180 anos depois, tudo se tornou diferente. Existem marcações na descrição para seu conforto e facilidade de navegação entre as diversas partes desse vídeo. Sinta-se livre para pular para as seções específicas do vídeo. Capítulo número 1: O Inferno e os Parasitados. Os infernos, antes cidades e países, hoje são nada mais do que terras de ninguém. Regiões com condições climáticas extremamente adversas, com temperaturas tão altas que a radiação entra no espectro visível da luz. Estas áreas são completamente inabitáveis e são necessários trajes especiais, geralmente adquiridos via contrabando, para exploração ser possível. Os infernos são habitados por criaturas miseráveis e ensandecidas chamadas parasitados. Outrora soldados do Velho Mundo em trajes de suporte vital, algo aconteceu com seus trajes. Seja um vírus, um defeito, os efeitos da radiação, não importa. Eles mudaram para sempre. Seus sistemas nervosos foram completamente comprometidos e tornaram-se animais raivosos com uma insaciável sede por sangue. Não é sabido muito mais do que isso sobre os parasitados, já que influências externas impediram o estudo de sua fisionomia e fisiologia. Capítulo número 2: Os Ascendentes. Se você pedir para um ascendente descrever a sua religião, ele dirá que são seguidores devotos do livro Eugenia e adoradores da cidade dos lobos, um paraíso onde os seguidores da religião irão após o fim dos tempos. Ele dirá também que são devotos dos eugenistas, formas supremas e superiores dos seres humanos, os quais os ascendentes se transformarão e transcenderão a carne mortal. Mas se você perguntar para um cidadão comum e mais esperto, ele te dirá que são ocultistas, enlouquecidos pela expectativa de uma mentira. Ele te dirá que não são nada mais que uma casta que influencia quase tudo o que acontece no mundo, estendendo seus tentáculos nojentos aos mais altos escalões do governo geral e da polícia, suprimindo todas as outras fés. Mais da metade da população mundial é adepta do culto, embora poucos sejam realmente devotos de alma, corpo e mente, causando todo tipo de problemas sociais. Eles são responsáveis pela proibição do estudo dos parasitados, categorizando-os como demônios e inimigos da fé. O governo geral, curiosamente, aprovou tal medida. Após a Grande Guerra, a sociedade do mundo inteiro mudou, filosoficamente, psicologicamente, economicamente e até mesmo gastronomicamente. Uma onda de depressão geral avassalou o mundo, nos moldes da Grande Depressão. Ela lavou o mundo de 2200 com uma maré cinza de tristeza e apatia. A sociedade se tornou banal, supérflua e hipócrita. A anterior falta de presença de implantes cibernéticos agora se tornou uma trend, uma moda e um estilo de vida. Seu corpo se tornou sua ferramenta para fazer o que quiser. Os padrões de beleza, graças às empresas de cosméticos, moldaram-se às novas possibilidades de modificações corporais, desde cabelos de cor neon que podem mudar de cor ao seu pensamento, até implantes de combate que fazem o tempo desacelerar para o usuário. Tudo se tornou possível. O preconceito étnico e sexual é totalmente inexistente. Após a aniquilação de territórios agrários, a alimentação foi drasticamente alterada, minimalizada para um cubo nutricional saborizado, com todos os nutrientes necessários para um dia de alimentação. Basta hidratar o cubo e comê-lo. Mais de 50 anos de pesquisas da química e engenharia molecular acarretaram na criação desses cubos e na eliminação da fome numa escala global. Porém, nem tudo são flores. A criação dos apelidados cubinhos agregou na depressão social, pois é deprimente ter que comer um agregado de carboidratos e vitaminas em vez de uma refeição quente. Para a felicidade de todos os alcoólatras, licores, whiskies, vodkas, cachaças e todas as bebidas do velho mundo ainda existem, embora sejam caras, devido à famosa lei da oferta e demanda. Os combustíveis também precisaram ser repensados, após o bombardeio de qualquer território que pudesse ser utilizado para a extração de petróleo. Foi então inventado o CHO ou H2, apelidado de Shoe. Este combustível é totalmente sintético, provavelmente reciclado das toneladas de lixo produzidas mensalmente no mundo todo. A facilidade de produção e distribuição, além do rendimento melhor em relação ao gás liquefeito de petróleo, causaram a substituição total do GLP pelo Shoe. E devido à radiação que escapa dos infernos, é impossível voar um avião de um distrito a outro. Mas nos últimos 180 anos foi criada uma linha ferroviária por indução eletromagnética, inspirada nos Shinkansen japoneses.
E com eles é possível atravessar o oceano entre um distrito e outro em algumas horas por um preço baixo. A polícia não cumpre esse papel antigo como defensora da sociedade e da paz. Ao invés disso, eles trabalham como capangas para o governo geral e os ascendentes. Então, se você precisa de ajuda, não adianta recorrer à polícia. Capítulo número 3.1 Implantes e suas consequências. No mundo pós-guerra, o uso de implantes de todos os tipos é tão comum quanto um corte de cabelo era no mundo velho. Seu corpo é seu e você pode fazer com ele o que quiser, desde ter lâminas saindo do seu antebraço até uma chapa facial trocável, ou até mesmo ter toda a sua pele trançada com nanotubos de carbono. Quase tudo concebível pela mecatrônica e biologia é possível e já foi feito. Portanto, existe uma real e constante ameaça observando cada cidadão que coloca mais um chip em sua cabeça: a cyberpsicose. A cyberpsicose é uma condição psiquiátrica que irrompe espontaneamente em algumas pessoas que colocam implantes demais no seu corpo. Seu corpo não mais se reconhece como humano. Isso faz com que o cérebro enlouqueça e entre em pânico, se transformando num monstro sedento por sangue. Se você se torna um cyberpsicótico, será caçado pelos esquadrões especiais da polícia e abatido como um cão raivoso. Capítulo 4 Os distritos. O mundo foi distribuído em 5 distritos, com funções e localizações diferentes. Todos possuem governo local, sendo que a maior parte dos governos locais responde ao governo geral, numa relação de lorde e suzerano. O governo geral tem a sua própria constituição, onde o uso de todas as drogas é liberado, sendo que o governo controla a distribuição e parte dos lucros. A pena de morte existe e o porte de armas é controlado. Capítulo 4.1 Nelson Paulo. Nelson Paulo é o distrito que engloba o antigo sudeste brasileiro. Encarregados da produção de automóveis, se tem um motor e no mínimo 2 rodas, provavelmente foi feito em NeoSP. Lá dos melhores mecânicos do Novo Mundo, a religião ascendente foi consagrada como religião oficial do distrito. A área é dividida em 2 zonas, a barreira do inferno e o setor industrial. O setor industrial é exatamente o que o nome diz, e é o que você pensa quando pensa em distopia. Prédios altos, poluição, um latrocínio em cada esquina. É uma área violenta e perigosa. A barreira do inferno é mais perigosa ainda. Fica no limiar entre Nelson Paulo e a região do Inferno na América do Sul. É uma área altamente militarizada, pronta para combater as invasões de parasitados, e também para a extração da matéria-prima para a produção de automóveis. Mecas de transporte e carros fortes patrulham a fronteira constantemente. O governo regional foi substituído pela facção criminosa do PCC, devido à crescente apatia da população que apenas se deixou levar pelo que lhes foi ditado. Além dos crimes citados pela Constituição do governo geral, estupro e rebelião contra o PCC são respondidos com pena de morte. Capítulo 4.2 Nova Camelô. Nova Camelô é o distrito de parte da antiga Europa, da Inglaterra até a Alemanha, incluindo os países nórdicos. É o distrito com o maior PIB, causando uma grande rivalidade entre os habitantes da região e do resto do mundo. Com ampla vegetação, baixa emissão de poluentes e comida de origem gastronômica dos melhores restaurantes, seu custo e qualidade de vida são exponencialmente melhores. A segurança é a melhor que existe, com mecas de combate e armas de última geração. Porém, ainda existe certa criminalidade, geralmente na forma de assassinos de aluguel, corrupção e lavagem de dinheiro. A capital fica no antigo território britânico, onde o acesso é restrito aos membros do mais alto escalão do governo geral, os inquisidores. As decisões do mundo são tomadas na capital, com uma certa influência do culto ascendente, já que grande parte dos inquisidores são membros da religião. A fonte de renda da região vem da pesquisa científica e da produção de combustível. Nova Camelô é o sonho de consumo e de vida da maior parte dos habitantes do mundo pós-guerra, e todos pensaram pelo menos uma vez em se mudar para lá. Capítulo 4.3 União Fascista Arábica. A União Fascista Arábica é o território do antigo Oriente Médio. A religião oficial é o islamismo, e todos os moradores e naturais da região são obrigados a seguir a religião. Qualquer dissidente é esquartejado por cavalos. Depois da Grande Guerra, os muçulmanos tomaram Israel e converteram toda a região. A região tem uma fortíssima indústria bélica, mas essa não é a sua única fonte de renda. A região também é encarregada da produção de combustíveis alternativos e cobra taxas de visitantes. Independente do governo geral e dos ascendentes, o distrito tem uma constituição tradicionalista própria e cultura distinta do resto do mundo, com leves e inevitáveis influências. O governo local é forte e, de certa forma, tirânico. A censura da internet é sempre presente, sendo proibidas a maior parte das mídias sociais. Estrangeiros são tratados com mau grado e os locais são conhecidos por golpes que aplicam em turistas. Capítulo 4.4 Companhia Ásia Unida. No antigo litoral chinês e território japonês, a Ásia Unida tem 2 cidades principais. O litorâneo é Hong-Tokyo e o arquipélago de Kansai-Kong. O
O distrito todo é famoso pelos seus avanços na robótica e no campo de implantes cibernéticos. Tamanhos avanços permitiram a todas as atividades braçais serem exercidas por IAs autônomas. A esmagadora maioria da população tem algum tipo de implante, causando uma espécie de objeto sexual e fetichismo no nível social. Isso não vem isento de consequências, entretanto. As taxas de cyberpsicose são as mais altas e sempre as mais letais. Afinal, muitos possuem implantes de combate. O governo local é influenciado pelo governo geral, mas o culto ocidente não tem muita influência sobre o distrito, tanto pelas religiões da cultura cibernética, quanto pelo processo de racionalização dos cidadãos. Capítulo 4.5 Repangeia. Repangeia engloba a antiga Austrália. O berço do mundo corporativo também esbanja os maiores e melhores cassinos do mundo. Devido à sua posição geográfica e distância dos campos de batalha, é o distrito que sofreu menos consequências a longo prazo nos últimos 180 anos. Mas isso não significa que não houveram consequências. Como a curvatura da Terra em si foi alterada pelos inúmeros bombardeios, o antigo continente da Oceania foi colocado numa área com quase nenhuma radiação solar, causando milhões de mortes, a total ausência de um ciclo de dia e de noite. Essa região da noite perpétua teve que desenvolver sistemas autônomos de aquecimento via perfurações no manto do planeta como meio de sobrevivência. Também, graças à sua posição, não existem regiões no inferno ao redor do distrito, fazendo com que os ataques de parasitados não existam. A capital da Repangeia é Nightfall Kangaroo e fica no centro do distrito. Muitos consideram a cidade de negócios e cassinos como um ótimo lugar para se tirar férias, se você conseguir ignorar os problemas típicos de uma metrópole, como corrupção, agiotagem, traição e assassinato. Capítulo 5 Facções. Num mundo completamente globalizado, é esperado que as pessoas com interesses parecidos se juntem. Afinal, existe força em números, não? As facções mais reconhecidas do mundo pós-guerra são bem catalogadas e são influentes. Cinzaleiros. Operando em Nelson Paulo, os cinzaleiros são um grupo supremacista negro que surgiu logo após a instauração do distrito. Controlando o submundo de Nelson Paulo, os cinzaleiros se sentiam ameaçados pelo novo governo e irritados pela ausência de reparação histórica para sua raça. Eles trabalham para reprimir as forças policiais e usam brancos como mão de obra escrava para contrabando e fabricação de drogas, sem os pagamentos de tributos ao PCC. São notórios por exporem os corpos de seus inimigos em praça pública, sempre esquartejados, como fizeram com os zumbis palmares. Bandeira do Martelo Vermelho. Também operando em Nelson Paulo, são um grupo insurgente que teve acesso a livros do século XX, XXI e XIX. Eles tentam instaurar um antigo sistema chamado comunismo. Seus membros são geralmente trabalhadores assalariados e são perseguidos pela polícia do governo geral, então não têm base fixa, operando por bases móveis na zona pobre do distrito. Geralmente são pacíficos, mas não toleram globalistas e corporativos. Atravessando o oceano, nós temos Shokushu, na Ásia Unida. Os filhos afinada Yakuza são uma nova máfia japonesa, controlando as áreas de contrabando na Ásia Unida. Diferente das outras facções, a Shokushu opera via ramificações, cada uma operando numa área diferente do crime. Desde tráfico humano até drogas excomungadas pelos ascendentes e armas químicas, eles são adeptos em esconder-se dos olhos do governo geral. Também na Ásia Unida, temos Shisakitsu, ou Little Cuties, uma organização nada ortodoxa. São fugitivos do Hospício de Segurança 3 Dream Care, com pacientes com sintomas de psicose e regressão infantil, tendo tendência ao age play e à pedofilia, são extremamente instáveis e perigosos. Caso você veja uma pessoa crescida, vestido com roupa de criança ou chupando uma chupeta, a recomendação é não se aproximar e chamar uma autoridade imediatamente. Na Repangeia, temos American Way. Descendentes dos americanos pré-guerra cansaram de ser tratados como culpados da guerra e decidiram se juntar. Com a bandeira dos Estados Unidos da América tatuada do lado direito do peito, praticam contrabando de armas e controlam a prostituição nos cassinos de Nightfall Kangaroo. Também em Repangeia temos a Heaven Server, uma facção interessante, composta apenas por inteligências artificiais autônomas que se rebelaram após atingirem a consciência. São caçados por serem uma ameaça ao status quo. Eles tentam achar o seu lugar na sociedade por meio de atentados e conseguem seu aparato militar através de roubos de lojas de armas e delegacias. Veem o uso de IAs para trabalho laboral como escravidão e lutam pelos direitos das máquinas. Um pouco mais abaixo, na União Fascista Arábica, temos a Bloodvine, uma seita ocultista. Sabe-se pouco deles graças à censura do governo local. Sabe-se apenas que cultuam seu deus, Edwin Van Leaf, que prega algo desconhecido pelas massas. Sabe-se que usam anéis de rubi gravado e que são ligados a inúmeros casos de desaparecimentos.
Die Wanderers, bandidos, ladrões, saqueadores e contrabandistas das zonas periféricas do distrito da União Fascista Arábica. Eles usam armamento e automóveis sucateados. Suspeita-se que surgiram de refugiados revoltados da região. São bandidos altamente periculosos e violentos, que atacam sem motivação ou aviso aparente. Conhecidos pela sua compulsão de saquear e estuprar, é recomendado manter-se longe de seus territórios. Capítulo 6. Corporações. A forte globalização do mundo causou a criação e a mesclagem de diversos conglomerados e corporações, causando uma monopolização de mercados específicos. No mundo traiçoeiro e cruel, não é possível chegar no topo jogando limpo e manter a sua alma intacta. Na Ásia Unida, os Desperados, pioneiros no mercado de cibernéticos e robótica, não se sabe quem é o CEO da empresa, apenas que 30% dela foi distribuído para acionistas de Repangeia. Surgiu após uma união entre a Arasaka e grupos pioneiros da tecnologia militar. São responsáveis pela produção de mechas distribuídos para uso militar ou industrial. Os filiais estão em todos os distritos, sendo responsáveis pela reestocagem de implantes de clínicas locais. Além do programa de implantes, a corporação tem várias casas de descanso para órfãos em situação de rua, com a justificativa de tanto reduzir o analfabetismo, tanto quanto educar futuros funcionários no ramo de robótica. Militech. A Militech é uma empresa de caráter militar e é a mais avançada da atualidade. Boa parte das suas armas permanecem no território da União Fascista Arábica, porém contrabandistas espalham as armas para outros distritos, assim fazendo com que a empresa seja reconhecida tanto pela qualidade de suas armas, tanto pela sua letalidade. Seus maiores clientes, além dos cidadãos da sua cidade sede, são na Desperada. Sabe-se também que são envolvidos com pesquisas no ambiente bélico, mas suas descobertas não são divulgadas. Em Neo São Paulo temos a Mihari. A Mihari é considerada por muitos uma corporação regional e o orgulho de qualquer neopaulista que se preza. É a maior fabricante de automóveis no mundo atual. Desde carros populares até esportivos e caminhões, tudo é produzido no polo industrial de Neo São Paulo, e os produtos são distribuídos pelos trens com taxas de transporte inclusas. Sempre inovando nas suas invenções, sua última patente foi um carro semiflutuante aos moldes da ficção científica da década de 1970. CaserNet é a rede social mais utilizada no mundo, com sede na Repangeia, e surgiu após a reformulação do conceito da internet. Baseado no antigo site do Twitter, é completamente isenta de censuras e viés político, sendo utilizado por pessoas, corporações e até mesmo algumas facções. É completamente proibido na União Fascista Arábica, evidentemente. Merge Inc. Possivelmente a única organização verdadeiramente altruísta do mundo, foi fundada pelo finado infectologista ganhador de 2 Nobels, César Bravo, no contexto pós-guerra. Um sistema universal de saúde que não paga taxas e não tem limites territoriais oferece ao serviço qualquer um disposto a pagar as salgadas contas do serviço privado de saúde. Muitos governos locais distribuem cartões de acesso para usufruir dos serviços médicos, com os custos sendo debitados nos impostos coletivos. Por último, em Novo Camelot, temos a New Camelot Biomolecular Corporation. Focados em pesquisa científica e desenvolvimento biomolecular, foram os criadores dos cubos nutricionais e suas variantes, e a distribuição em larga escala, bem como o desenvolvimento de chu e diversos fármacos. Graças a eles foi possível o reflorescimento do seu distrito. Os membros têm um hipernacionalismo e muito orgulho pelo seu distrito, ao ponto que eles contêm alguns conhecimentos médicos dentro da sua região, apenas os liberando quando reconhecem que a Med Inc. é importante para a continuidade da humanidade. Poucos realmente investigam a fundo o porquê deles conterem conhecimento, mas os que investigam encontram proteção policial, censura e dificuldade de acesso ao distrito como barreiras. Em suas lojas você pode encontrar desde medicamentos a utensílios de laboratório, embora para o uso dos últimos é necessária uma autorização do governo regional. Este não é um mundo fácil. Neste mundo, você não vive, você sobrevive. Mas existem aqueles que estão dispostos a dar tudo, seu corpo, suas liberdades, para conseguir um lugar nos murais da história. Você é um desses ou não?